Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Acabou agora 7 horas da noite, né, gente? Grande prêmio, quer dizer, qualificação. Toda vez eu erro, né? Toda vez eu erro. A qualificação do Grande Prêmio do México, né? Bom, pole position do senhor Lando Norris, que está calando os haterzinhos aí que ele tem por aí, né? Fazendo a pole position, né? 1:15.8, quer dizer, 1:15.586, né? Quase 3 décimos em relação ao segundo colocado, o senhor Charles Percival Leclerc, né? Que é segundo, 1:15.848, e Lewis Hamilton, pela primeira vez, sendo piloto da Ferrari no pódio, né? Entre os três na classificação, 1:15.938, né? O restante aqui, George Russell em quarto, Max Verstappen em quinto, né? Não foi uma posição muito legal para o Verstappen, né? Vamos falar um pouco sobre cada um aqui, né? Assim, os destaques, né? Antonelli em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Oscar Piastri em oitavo, Hadjar em nono e Oliver Berman em décimo. Aqui, senhores, é o seguinte, né? Como eu já falei, né? Temos que destacar o tempo do Norris, né? Um baita temporal que ele fez, né? Eu acho que a gente subentende que, claro, a gente coloca muita culpa do equipamento, né? Que está aqui nas mãos de Lando Norris, né? Só que ao mesmo tempo que a gente coloca, é o equipamento que fez o Lando Norris ser o pole position, e o que dizer sobre o nosso querido Oscar Piastri, que para mim é o principal destaque negativo desse fim de semana, né? Eu acompanhei os treinos livres não com uma exatidão, né? Mas o Oscar Piastri em nenhum momento mostrou-se uma real ameaça, nenhum momento o Piastri pareceu confiante, em nenhum momento o Piastri cogitou-se uma pole position, muito pelo contrário, sofreu no Q1, sofreu muito no Q2, tá? Esteve a 1/10 de ser eliminado no Q2 e finalizou nessa posição, né? Eu acho que, na minha visão, o senhor Piastri vai ter que rever seus conceitos, porque não é possível, com o mesmo equipamento que o Lando Norris, que está lá 1:15.586 e 1:16.174, 6 décimos, né? E eu, honestamente, acho que, para mim, isso tudo se resume a uma pressão, se resume à falta de confiança. Eu notei uma característica no Piastri, é que ele parece que tem um certo desconforto com curvas rápidas, né? Esse circuito do México, né, que inclusive tem uma questão de altitude, tem uma questão de ar rarefeito ali, a oxigenação ali é bem menor, né? 2.000 metros, acho que é acima, assim, posso estar falando bobagem, desculpa, tá? Mas 2.000 metros, agora me confundi aqui, confesso a vocês aqui, se é acima ou abaixo. Eu não vou pesquisar nessa aberração de notebook aqui, porque senão vai travar tudo aqui, porque esse lixo de notebook aqui não tem a capacidade de raciocinar direito quando a gente está fazendo vídeo aqui, né? Mas enfim, mas acredito que é acima do nível do mar, então prejudicam bastante a oxigenação e tudo mais, né? Então é verdade que os carros aqui, os carros, né, nos finais de semana no Grande Prêmio do México, eles vêm até com respiradores maiores, né? Justamente pela questão de superaquecimento e tudo mais. É uma questão assim de um ar assim muito pouco ar, né? Vamos falar assim, pouca oxigenação, né? Resumindo, quem pega Covid, nos tempos de Covid, lascava tudo, né? Quem estava no México, né? Mas enfim, aqui para mim fica o mau destaque do Piastri, né? Como já falei, péssimo final de semana dele até agora. E não acho que vai fazer muito diferente, né? Acho que também o destaque negativo, vamos chamar assim, é a Red Bull do Verstappen, né? Em quinto lugar, né? Verstappen que vinha tendo bons finais de semana, né? Não só nas corridas,
como também nas qualificações, né? Ele estava sempre ali nos top 3 e tudo mais. É um final de semana ruim. Ano passado também a Red Bull foi mal também nesse grande prêmio. Não, ela não foi bem no ano passado. E aqui um destaque positivo é, graças a Deus, as Ferraris, né? Como já disse, o Leclerc segundo e o Hamilton em terceiro, na segunda e terceira posição, né? Porque, honestamente falando, dirigindo essa carcaça de projeto de carro que é a Ferrari, até que não é tão ruim, né? Se a gente olhar bem, né? Mas então é isso aí, senhores. Oliver Behrman ali em 10º lugar, é o máximo que podia fazer, é o que o teto do carro permite. Radiar também, Radiar inclusive fez um temporal no Q1, né? E acho que é isso, né? E o Carlos Sainz, né? Carlos Sainz vai ser punido, né, em 5 posições pela barbeiragem que ele fez em cima do Antonelli no grande prêmio anterior, né? E no Q2, senhores, no Q2, os eliminados são Tsunoda em 11º, o Ocon em 12º, Hülkenberg em 13º, Alonso em 14º e Liam Lawson em 15º. Liam Lawson, horroroso, né? Não achou em nenhum momento ali uma volta perfeita, tanto é verdade que esteve a quase um segundo do tempo do Fernando Alonso, né? O Alonso em 14º, 1:17.103, e o Lawson em 15º com 1:18.072, né? Péssimo qualifying do Liam Lawson, né? Mas é porque não se achou, né? Uma pista, inclusive também outra característica dessa pista, péssima aderência que esse circuito tem, né? Tsunoda é o teto desse cara, né? É o teto dele, né? Eu já cansei de falar sobre o teto que o Tsunoda já cansou de alcançar, né? Assim, não vai mais do que isso, né? O Ocon, que em 12º é um bom resultado para a Haas, né? Ainda mais tratando que o Oliver Behrman está em 10º. O Hülkenberg, né, começando a ter mais destaque de novo nas qualificações, ele ficou um bom tempo atrás do Bortoleto, e agora o Hülkenberg nos últimos 2 finais de semana, nesse do México, nos Estados Unidos na semana passada, à frente do Bortoleto, né? Parece que o Hülkenberg voltou a pegar um pouco mais a manha desse carro no sábado, né? E acho que é isso aí, os destaques, né, daqui do Q2. E no Q1 os eliminados foi o Bortoleto, né, que falou, né, que não estava conseguindo achar, né, não estava tendo aderência nenhuma, reclamou muito, né, falou na entrevista ali para Mariana Becker, né, Bortoleto em 16º, Albon em 17º, Gasly em 18º, Stroll em 19º, Colapinto em último, né, Colapinto mostrando, né, que não dá, infelizmente, assim, mas em recompensação ele está muito perto do Gasly. O que ajuda o Colapinto nessa questão é que ele está bastante próximo do Gasly, né, que não é um piloto que eu já falei várias vezes também, outro também que eu já falei várias vezes, não é esse piloto todo, né, mas é uma comparação que não é tão injusta assim, né. É só porque o resultado ali, P18 e P20, é muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Stroll em 19º, Stroll eu já cansei de falar, uma piada esse cara, enfim, né? 19º, mais uma vez, com seus recordes, estando no Q1, né? Alexander Albon, gente, é incrível que as Williams nos treinos livres não se achavam, né? Elas tinham um bom rendimento, né? Conseguiam até render alguma coisa, mas chegava na frenagem, e aí tomava um monte, né? E o Alexander Albon sofreu com isso novamente na qualificação, e o Sainz não sofreu, né? E o Bortoleto em 16º, né? Bortoleto, engraçado assim que o Bortoleto, o tempo de volta dele era o suficiente para ele estar em 15º, né? Mas enfim, então é isso aí, senhores, esse que vai ser a qualificação de amanhã, né? O posicionamento de todos os pilotos. Assim, como eu já prevejo na corrida, é uma corrida que para mim tem mais destaque a primeira volta do que o restante da corrida em si, né? Por quê? Porque é uma pista onde você tem muito vácuo, né? A linha de chegada e a linha de largada, né, que é a mesma linha, bem ali no início da reta, então para quem larga em P3, como por exemplo o Hamilton, né, ali vai estar de certa maneira com vantagem, porque ele vai poder utilizar o vácuo de quem está à sua frente, né? Então os líderes ali, muitas vezes, eles acabam perdendo a posição deles, né? E pode ser até, e assim, eu não duvido nada que tenha sido estrategicamente, né? A gente não pode duvidar de nada se tratando de Fórmula 1, né? De alguns pilotos ali estarem estrategicamente em determinadas posições, porque nem sempre o pole é garantido que vai estar na primeira curva na liderança, né?
justamente por essa questão do vácuo, né? Mas eu não acho, honestamente, assim, que vai ser uma coisa daquelas boas. Eu quero que seja, tá? Quando eu falo assim, é porque normalmente quando eu sou meio pessimista, as coisas acabam sendo boas, né? Mas o grande problema é que mesmo quando eu tô sendo otimista ou pessimista, as corridas são abomináveis, né? Como tem sido grande parte das corridas desse ano, né? Grande parte não. Eu diria que uns 95% das corridas desse ano são uma lástima de se assistir, né? Você não vai perder seu tempo, eu não vou perder meu tempo no futuro revendo essas corridas abomináveis que a gente tem tido nesses últimos grandes prêmios. Mas eu não acho, honestamente, assim, que vamos ter uma corrida muito boa, não, tá? Como falei, né, a primeira curva é a que decide tudo, né? Piastri em oitavo, Verstappen em quinto e Lando Norris em primeiro, é a grande chance do Lando Norris mostrar potencial, do Lando Norris mostrar ao que veio, né? Porque é um grande piloto, é um piloto que sofre muito hate aqui à toa, né? As pessoas denominam ele como um piloto problemático, um piloto assim que, né, criticado e tudo. Eu tenho as minhas críticas em relação ao Lando Norris, né? Se vocês me perguntarem, eu prefiro o Piastri. Eu prefiro a postura do Piastri, quer dizer, a postura do Piastri antes das férias, né, do que a do Norris, mas eu acho que o Norris, com esse resultado, ele ganha um pouco mais de moral, pode ser que faça uma boa corrida, ele tem carro para isso. É só saber aproveitar, não fazer bobagem, não se empolgar demais, não ser otimista demais, porque ele está numa posição dos sonhos, os seus adversários estão em quinto e em oitavo, né, na disputa de título. Então ele tem que considerar isso na hora, sempre, vamos supor que alguém ali largue melhor que ele, ou que o Leclerc, ou que o Hamilton largue melhor, ele vai ter que saber como lidar com isso, né? Então ele não pode lidar como se fosse o fim do mundo e tudo mais, é só ele ter noção do carro que tem, do carro superior que tem em relação aos demais, né? Que aí ele vai para frente, né? E acho eu que pode sim vencer essa corrida, pode sim dar um alerta vermelho para o Oscar Piastri de vez, né? Para ver se o Piastri acorda na vida, né? E para dar um gás a mais nesse campeonato, né, gente? Porque é um campeonato que eu não imagino que vai ser encerrado antes do último Grande Prêmio. Quer dizer, é assim, claro que a gente espera, né? Porque se a gente não pode ter corrida decente, se a gente não pode ter corridas decentes, o mínimo que eu espero, não é nem o máximo não, é o mínimo que eu exijo, pelo menos assim, questão de qualidade, é a questão do campeonato, né? Então é isso aí, senhores, é isso aí que eu particularmente falando espero desse Grande Prêmio, vamos ver como é que vai ser, mas como já falei, a primeira volta ela vai empolgar mais do que o restante da corrida como um todo, né? Então vamos ver como vai ser a corrida de amanhã. E a corrida de amanhã vai ser no horário de fuder, né? Desculpa o termo aí, mas é um horário assim de ferrar mesmo, né? 6 horas da tarde, né? Acho que é 6 ou 5 horas da tarde, tem que rever aqui de novo. Mas enfim, é isso aí, então, essa é a minha opinião sobre a qualificação. Mas é isso aí, tá? Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.